10 de cada 10 estudantes que serão reprovados na prova do concurso vão estudar via resumos. E eu tô aqui para te dizer que ninguém faz resumo da forma certa, pelo menos não no começo. Com isso em mente, eu investiguei as causas por trás de tanto erro e descobri finalmente, com a ajuda da ciência, a melhor forma de se fazer resumos quando o assunto é ser aprovado em concurso público. Então fica aqui comigo porque hoje você vai aprender como fazer resumos eficientes e qual a hora certa de usar essa ferramenta que pode ser tão poderosa. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. E estou aqui para te ensinar a passar em concurso sempre direto ao ponto e baseado naquilo que funciona na prática. Então, se você quer ser servidor público, simbora comigo. Na verdade, a maioria dos estudantes perde muito tempo fazendo resumos que, no final das contas, atrapalham mais do que ajudam. Se você ainda está se apegando a essa técnica como sua principal ferramenta de estudo, é hora de repensar a sua estratégia. O que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a maneira como você encara os resumos e, mais importante, como você estuda para concurso, pois a produção de resumos pode ser uma verdadeira armadilha se você não souber quando e como usá-los. E acredite, não estou exagerando. Vamos direto ao ponto. Por que tanta gente faz resumo e por que são essas pessoas que vão mal nas provas? Porque os resumos, quando usados de forma inadequada, podem ser uma verdadeira perda de tempo. Sim, é isso mesmo. O processo de criar resumo pode consumir horas preciosas que você poderia estar utilizando para métodos de estudo muito mais eficazes. Pensa aqui comigo. Quantas vezes você já gastou horas e horas escrevendo um resumo detalhado, bonitinho, só para perceber que lá na frente, cara, não entendi nada do que eu escrevi aqui, já esqueci o resumo quase todo. Isso acontece porque o ato de resumir por si só não é uma das técnicas mais eficazes para memorização. Na verdade, ela é uma das piores, pois é uma das formas de estudo passivo. De acordo com um estudo publicado na Psychological Science in the Public Interest por Dunlosky e colaboradores, a eficácia dos resumos é considerada moderada, especialmente quando comparada a outras técnicas como a prática de teste e a revisão espaçada. Esses métodos, sim, têm um impacto muito maior na retenção de informações, principalmente a longo prazo. E é fácil entender o porquê. Fazer resumos envolve reescrever o conteúdo de forma condensada. E isso te dá a falsa impressão, mas na realidade você só está copiando de forma passiva. Você não está de verdade entendendo, você não está de verdade escrevendo na sua mente tudo aquilo ali que está naquele texto. Além disso, o tempo investido em criar resumos extensos poderia ser melhor utilizado em revisões mais dinâmicas ou na prática com questões. Estudos mostram que a prática ativa, o que é isso? Testar seus conhecimentos através de questões, é muito mais eficaz para consolidar a aprendizagem do que simplesmente ficar reescrevendo o material. Mas então por que os resumos ainda são tão populares? Eles dão uma sensação de controle, uma paz, ele te faz acreditar, mas não é verdade, que você está entendendo aquilo ali, só porque você está copiando. Mas cara, ao fazer um resumo, você sente que está organizando o conteúdo, que está dominando o material, mas essa sensação só é ilusória, ela só fica ali. Se você tentar lembrar desse conteúdo daqui uns dias, você já não vai lembrar de mais nada. Mas fica uma ressalva aqui, existe sim um resumo eficiente, desde que seja feito pela pessoa certa e na hora certa. E aqui entra um ponto crucial. Resumos não são ferramenta para iniciantes, apesar de todo iniciante fazer. Os resumos devem ser usados como uma técnica avançada, como uma ferramenta residual. E o que isso significa? Se você está começando a estudar agora, ou ainda não domina completamente a matéria, o resumo não vai ser seu melhor amigo. Na verdade, ele pode até atrapalhar o seu progresso. Porque no início, lá no início da sua preparação, você precisa focar em construir uma base sólida de conhecimento o mais rápido possível. E isso você vai fazer através de resumo ativo e revisão constante, não de resumo. Então, para o iniciante, tudo é novidade, tudo é importante e assim o aluno gasta um tempo absurdo fazendo resumo de coisas que ele não precisa resumir. Na verdade, ali naquele momento ele não sabe, mas com um pouco mais de estudo, ele teria pegado aquilo. Então ele está só perdendo tempo fazendo resumo de uma coisa que ele já ia aprender naturalmente. Os meus alunos, por exemplo, eles passam por um diagnóstico que eu identifico se ele está no momento certo da preparação para usar resumo. Só que
você vai ter que se autoavaliar para ver se você está no momento de mexer com resumos. E eu digo isso porque os resumos devem ser utilizados por estudantes avançados, que já está com a compreensão boa do conteúdo e ele quer só o quê? Refinar pequenos pontos de conteúdo em que ele não dominou via questões, via revisões, via flashcards até. Então o resumo é só para aquele finalzinho. Pensa no resumo como um polimento final, tá? Aquela cereja do bolo. É algo que você faz quando a maior parte do trabalho já está pronta. Por exemplo, imagine que você já estudou um determinado assunto. Você fez várias questões, você já fez várias revisões, mas tem alguns detalhes que não estão entrando, que mesmo com as questões, mesmo com as revisões, você continua errando. É nesse momento que o resumo pode entrar como uma ferramenta muito útil. Você cria um resumo focado só naquele pedacinho que você não está entendendo, então ele vai ser rápido, direto e fácil de você estudar de novo. Então isso vai ser uma cartada diferente para aprender o que você ainda não aprendeu de outros métodos. E te garanto, isso vai fazer toda a diferença. O estudo que acabei de citar, publicado na Educational Psychology Review, destaca que resumos podem ser eficazes quando usados como parte de uma estratégia de revisão, especialmente em estágios avançados de estudo, onde o objetivo é consolidar o que já foi aprendido. Ok, professor, entendi, aceitei. Já sei que a hora certa de fazer resumo é quando eu for avançado, mas tá, como é que eu faço um resumo que funciona quando eu for avançado? Pois se prepara, pois eu vou ensinar o que eu ensino aos meus alunos da mentoria. No meu curso, todo mundo faz resumo na hora certa, mas somente na hora certa, e é por isso que eu tenho tantos aprovados. Primeiro passo, entenda que o resumo tem que ser objetivo e focado, pequenininho, nada de páginas, nada de parágrafos, quase que 1, 2, 3 frases sobre o problema que você está tendo ali. E por que tem que ser pequeno? Porque uma técnica interessante é você usar fichas de resumo. Em vez de você ficar escrevendo páginas e mais páginas, você pega uma pequena ficha, recorta ali um pedaço de papel, condensa a informação que você está tendo dificuldade e guarda, tá? Aí você deixa esse tópico lá. Quando você for revisar, você dá uma olhada naquelas fichas, uma depois da outra. E você ainda pode reaproveitar essas fichas como flashcard. Pode apagar trechos dela, colocar a resposta atrás para lá na frente usar como flashcard. Tá vendo como fica mais eficiente? Outra alternativa que você tem é o mapa mental. O mapa mental nada mais é do que um resumo visual. Os mapas mentais vão ajudar a organizar a informação de forma visual. Essa informação visual facilita muito a sua memorização. De acordo com pesquisadores Novak e Canhas, em um estudo de 2006, mapas mentais são especialmente eficazes para a retenção de conceitos complexos, pois eles permitem que você veja as relações entre diferentes tópicos de forma clara e coordenada. Por exemplo, se você está estudando o direito constitucional, aí você foi lá, fez um monte de questão, mas tem algum conceito ali, imagina um conceito-chave sobre controle de constitucionalidade, que você já errou 1, 2, 3 vezes, cara, não entendi isso aqui, tô errando ainda. Nesse momento, você pode criar um mapa mental que destaca os principais pontos, tipos de controle, diferença entre eles, alguns exemplos práticos e assim por diante, mas somente com as coisas que você não dominou. Você não vai fazer um mapa mental sobre tudo de controle de constitucionalidade. Esse tipo de resumo visual, como mapa mental, é muito mais fácil de revisar e pode ser uma excelente forma de fixar o conteúdo que você não aprendeu. Mas lembre-se, o resumo deve ser uma ferramenta dinâmica. Não se apegue a ele como única forma de revisão. Você tem que usar ele em conjunto com outras técnicas de estudo. Então você nunca pode parar de fazer questões e você nunca pode parar de fazer as revisões passadas, porque senão você não vai ter os melhores resultados. E agora eu vou te dar as últimas dicas, 5 dicas importantíssimas para os seus resumos ficarem perfeitos, tá? Primeira, menos é mais. Mantenha seus resumos curtos e direto ao ponto, tá? Se concentra nos conceitos que realmente precisam ser fixados e que você não aprendeu. Se você já está acertando, não põe no seu resumo. Segundo, utilize cores e destaques, tá? A maioria das pessoas memoriza melhor quando você tem uma coisa que chama bastante a sua atenção. Só não vai ficar perdendo muito tempo com isso. Então faz pequeno, uma coisa ou outra colorida ali, segue o barco. A terceira dica, revise os seus resumos regularmente. Deixa lá as suas folhas, um belo diazinho, escolhe um dia por mês, dá uma lida em todas elas, mas sempre fazendo questões relacionadas, tá? Não adianta fazer um resumo e nunca mais olhar para ele, você perdeu o seu tempo. 4. Esse é mais difícil, mas é muito poderoso. Eu quero que você evite transcrever para o seu resumo. Então você tem a dificuldade ali num conceito, não cai na tentação de simplesmente olhar ali o que está no seu material e reescrever no seu resumo. Não, lê o que está no seu material, pensa e escreve com as suas palavras o que você entendeu ali. Isso vai ajudar demais a sua memorização.
E a quinta e última, isso é só para quando, cara, já fiz meus resumos, já fiz tudo isso, mas mesmo assim ainda tem uma coisa que eu não tô aprendendo. Tenta ensinar para alguém. Pega as coisas do seu resumo, aquilo ali que você não pegou, ensina para alguém. Se não tem ninguém, ensina para você mesmo. Pensa que você está ensinando um aluno que começou agora e vai dizer para ele o conceito que está ali naquele seu resumo. Isso vai engajar demais o seu cérebro, vai aumentar demais a sua memorização. E agora que você entendeu como é que você faz um resumo, é hora de aplicar essa estratégia, mas de forma inteligente. Lembre-se, resumos não são a base dos seus estudos, são uma ferramenta refinada para corrigir os últimos detalhes, tá? Então, resumos devem ser curtos, diretos, focados no ponto que você ainda não domina, e assim eles serão seu aliado e não seu inimigo nessa jornada. E se você era uma das pessoas que estava fazendo resumo e estava te deixando desmotivado, né, porque você não saia do lugar, dá uma olhada nessa aula que eu vou marcar aqui, onde eu passo técnicas simples e comprovadas que vão melhorar a sua motivação para continuar estudando, beleza? A gente se vê na próxima aula, continue estudando firme. Valeu!